Diz assim a palavra de Deus: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e não bebeu. Feche seus olhos só mais um instantinho, amado. Bendito Deus, eterno Pai, que estamos, Senhor, na Tua presença esta noite, Senhor. E o que nós mais desejamos, Pai, é que, Senhor, a revelação da Sua palavra seja agora, Senhor, aberta aos nossos corações, ao nosso entendimento, para que possamos, Senhor, desfrutar desta palavra viva e eficaz, Senhor, para transformar o nosso sentimento, as nossas almas, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Que, Senhor, ao olharem para as nossas vidas, possam dizer: existe um Deus Todo-Poderoso que tem feito diferença na vida daqueles que creem em Teu nome. Pai, usa, Senhor, a minha vida para que o Teu nome seja engrandecido e estas vidas que aqui estão, Pai, sejam abençoadas por Ti, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Podemos assentar, meus amados, graças a Deus. Meus irmãos, eu quero falar aqui de um tema com cada um de nós que aqui está. Talvez você já tenha uma caminhada com Cristo já há muito tempo, né? Talvez você já tenha aí 50 anos já de caminhada com Cristo, talvez até mais. Ou quem sabe você está aí com 25 anos, 10 anos, ou quem sabe você iniciou há pouco tempo. Mas, irmãos, a todos nós, a palavra de Deus, ela nos dá aqui o entendimento para que a gente coloque isso no nosso coração e entenda, irmãos, que algo realmente, através desse conhecimento que um dia eu e você tivemos, o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, para que a nossa vida tenha sido transformada por isso. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Então eu quero dizer aqui, irmãos, nesta passagem, quem nós éramos antes de Cristo e quem nós somos agora, depois de Cristo. E nós vamos ver aqui um exemplo bem claro de um homem, porque se nós falarmos de Jesus, Ele está acima de todo o nível, Ele está acima de toda a comparação humana nessa terra. Mas vamos falar de um homem que conheceu este Jesus um dia, mas antes que ele conhecesse este Jesus, ele tinha uma vida totalmente diferente do que nós vemos no testemunho a partir deste conhecimento, deste encontro que ele teve com Jesus. E eu quero trazer para você nessa noite uma palavra de motivação
para a sua vida espiritual. Sabe por quê, meu amado? Porque com certeza, se a sua vida espiritual ela estiver bem, se você estiver firmado na palavra de Deus, no conhecimento dessa palavra, sabe o que vai acontecer na sua vida? Vai influenciar a sua vida física, vai influenciar a sua vida financeira, vai influenciar a sua vida familiar, e tudo que se relacionar na sua vida vai ter que acontecer uma transformação. E meu amado, se não acontecer, nós vamos ter que dar uma volta lá na estrada de Damasco para ver se a gente encontra esse Jesus lá, e Ele, quem sabe, mais uma vez verde os nossos olhos. Não precisamos ir tão longe, né, irmãos? Podemos ir aqui na Delegado Leopoldo Belzato, 1303, quarta igreja do Evangelho Quadrangular, Capão de Buia, aleluia! E nós vamos encontrar este Jesus, com certeza, e vamos começar a caminhada para chegarmos até aonde Paulo chegou. No fim nós vamos falar da sua declaração. Mas, meus irmãos, enquanto estamos aqui, vamos ouvir aqui um pouquinho sobre este homem, né, chamado Saulo, separado por Deus. Ainda ele não sabia, mas ele era separado. Os discípulos ainda não sabiam. Tinha uma alta estima, não, tinha uma alta diferença com ele, detestavam o tal do Saulo. Então, meus irmãos, nem ele mesmo sabia quem ele era e quem ainda ele ia ser. Mas veja, meus irmãos, que ele já tinha algumas situações na vida dele que com certeza chamaram a atenção de Deus. Ele era um homem motivado, era ou não era? Era um homem motivado. Ele era um homem dedicado, ele era um homem vivo, era um homem inteirado nas coisas a que ele foi inserido por seu próprio interesse, no pensamento do homem, mas com propósitos de Deus na sua vida, para utilizar a sua vida, e sabe o que, meus irmãos? Ainda mais valorizar a sua existência na face da terra. Eu chamo a atenção aqui para algo, irmãos, e eu tenho falado às pessoas porque eu creio neste Jesus, irmãos. Ele fez um milagre grande na minha vida também, como eu creio que fez na vida de muita gente que aqui está. E, meus irmãos, nós vivemos muitas vezes olhando para as dificuldades, para as intempéries, para as frustrações, e nós, irmãos, vivemos como se a nossa vida não tivesse nenhum valor. E eu sei, irmãos, que existem pessoas até que dentro do seu coração tem uma baixa estima tão grande, achando que ela não tem importância nenhuma. Mas eu quero te dar um testemunho aqui, que olha, meus irmãos, é inacreditável isso. Lá perto do meu trabalho tem um pessoal que mora na rua, e nós ali interagimos com eles o tempo todo, falando do poder de Deus, falando que eles têm capacidade para melhorar de vida, que eles podem também ter o seu lugar para morar, que eles podem ter o seu trabalho, que eles podem ter seu sustento. Mas a gente sabe que não muda assim de repente. Mas tem um rapaz lá que me chama a atenção especial, e eu estou falando para ele: rapaz, você tem um dom muito especial. O camarada, ele é da venda, ele sabe vender, e não é aquela venda assim, não, ele vende uma certa categoria, ele faz você pegar gosto pela mercadoria dele, ainda que ela não seja a melhor mercadoria, ainda que não seja muitas vezes nova. Esse dia me vendeu um alicate tudo enferrujado, mas o alicate mais uma outra chave, irmãos,
Para mim ficou tão bom. Eu falei, eu vou comprar de você, porque eu uso. Ele falou, não, olha, é que eu não tenho aqui o spray aqui, mas se tivesse eu já fazia aqui. Eu falei assim, não, mas assim está bem feio. Pois ele falou, me arrumou uma lixinha. Pegou a lixinha lá na minha frente e foi lixando aquilo lá. Foi lixando. Aí tirou aquela parte pior. Ele falou assim, olha só como já ficou bonito. Mais um pouquinho, me dá aqui que eu vou deixar aqui de molho, você vai ver como isso aqui vai ficar. E eu comprei. Mas o que tem, irmãos, na vida desse rapaz? Infelizmente, ele não conhece, assim, não quer uma intimidade com Jesus, já falamos para ele. Mas ele tem uma coisa, irmãos, que um cristão deveria ter na vida dele. Sabe onde ele dorme, irmãos? Ele dorme numa grama lá, na esquina, cheio de papelão. Ele faz uma caminha debaixo de um poste. Esse dia deu um temporal. E lá tem aqueles disjuntor no poste, explodiu aquilo lá. O camarada nem falou, não, foi um barulhinho à toa. O povo todo em volta assustado com o barulho, né? Com aquele estrondo que deu, ele tranquilo. Mas irmão, sabe, ele morando nesse lugar, ele chega de manhã e passa lá, bom dia, ele chama minha mulher de Dona Maria, não é o nome dela, é outro nome. André é o nome da minha esposa. Mas ele passa lá, bom dia, Dona Maria, como é que a senhora está? Olha que dia maravilhoso e tal. E fala comigo e fala com o outro. Eu falo assim, gente, veja a alegria desse rapaz, vivendo o que ele está vivendo. E eu falo assim, irmãos, se nós muitas vezes temos tudo, e ainda nós temos mais, nós conhecemos a quem? O autor e consumador da vida e da fé, o Senhor Jesus Cristo. Que Ele diz que o dia que eu e você aceitamos a Ele, a nossa vida, ela se transformou. Porque Ele não veio aqui para melhorar a nossa vida, não, irmãos. Ele veio aqui para transformar a nossa vida. Amém? Glória a Deus. E eu estou alegre hoje, irmãos, porque eles deixaram eu pregar hoje aqui, né? Fazia tempo que eu não pregava, mas amém, né? Todos nós aqui temos a oportunidade de trazer a palavra de Deus. E meus irmãos, esse Saulo, voltando aqui nosso texto, a sua motivação não foi só depois que ele conheceu Jesus, não. Antes dele conhecer Jesus, ele tinha uma motivação, mas era outras experiências. Ele conhecia a lei, tudo que ele adquiriu, irmãos, de influência, de conhecimento, ele utilizou para cumprir a lei daquela época e punir todos que destoavam da sua fé. Infelizmente, né, vamos dizer que ele utilizava tudo isso pela maneira errada, mas ele já tinha uma essência. Você já tinha uma essência na sua vida que você conhecia? Irmãos, eu tinha uma essência, glória a Deus. Agora depois que eu fiz 30, agora eu vou fazer 30 e meio, esse mês, 30 e meio. E eu perdi um pouco daquela essência que eu tinha, aquela, sai da frente, eu vou. Manda eu, Senhor, mas ainda assim, irmãos, eu vou porque Ele me fortalece, Ele me sustenta, Ele é minha força, Ele é meu vigor, Ele é meu sentimento, Ele é a essência da minha vida. E você tem uma essência que Deus criou dentro de você, meu amado. E aqui esse Saulo, um homem que estudou, irmãos, na melhor escola daquele tempo, não vou entrar muito em detalhe, seus pais judeus, da tribo de Benjamim, ele logo cedo recebeu a cidadania de romano, então ele tinha tudo que precisava para fazer aquilo lá que ele fazia, e ele fazia, irmãos, com muita garra. O homem
não parava. O homem queria cada vez mais. A essência estava viva. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que no momento que ele chegou no auge, ali, nós lemos agora há pouco no capítulo 9, e o versículo 1 e 2, veja, vou ler de novo, ele diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, meus irmãos, ele estava ali para criar um tumulto naquela época em que ele viveu, um tempo, quem sabe, sangrento, de destruição, porque, irmãos, é isso, quando junta um povo, alguém fazendo uma certa justiça, o povo parece que ele não pensa, eu vou junto. E ele podia transformar aquela época, e houve um tempo ali sangrento, mas ele podia ter em muito piorado. E se você pensa, meu amado, que Jesus não está olhando no que está passando na terra, na sua vida, no seu dia a dia, fique atento, porque, meu irmão, existe um limite para Deus, existe um entendimento que, meus amados, nós muitas vezes não prestamos atenção. Deus está falando na nossa vida muitas vezes de uma maneira sucinta, Ele está dando toques, Ele está nos chamando para algo, e nós estamos reclamando e olhando para o outro lado. E Jesus esperando. O irmão Jefferson vindo cantar aqui. Muito obrigado, pastor Jefferson. Faz tempo que eu estou pedindo para ele cantar um hino assim. E glória a Deus pela sua vida. Deus está chamando você, o coral que está louvando, a você que está falando do amor de Deus, a você que tem uma essência dentro do seu coração. Deus precisa levantar homens e mulheres neste tempo, irmãos. Falamos hoje, o amor de muitos, sabe o que está acontecendo, conforme diz a palavra? Está se esfriando. E quem vai fazer esse amor, irmãos, permanecer pelo menos até a volta de Jesus? Somos nós, irmãos, que conhecemos a palavra, que temos uma essência, que temos um entendimento, que temos uma palavra. Você tem uma palavra dentro de você, você tem uma palavra de vitória dentro do seu coração. Não se una, irmãos, a dizer que as coisas estão como elas estão. Se una a dizer que Deus está no comando, que Deus vai fazer milagre, que Deus vai operar maravilhas, porque esse é o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quando Saulo estava com essa carta, no caminho de Damasco, ele falou: agora eu vou destruir, agora eu vou acabar com tudo. Quando chega lá, nesse caminho, Jesus estragou a missão dele, estragou os planos dele. Jesus chegou ali e cegou a sua visão com um resplendor que veio do céu, e ele não conseguiu mais enxergar nada. Então, irmãos, ele faz a pergunta: quem és, Senhor? E Jesus, irmãos, se apresenta como perseguido. Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou este que você está atrás daqueles que me servem. Eu sou o Senhor e Criador que conheço o interior. E naquela mesma hora, irmãos, o coração de Saulo não pôde mais resistir à presença de Jesus. Ele se dobrou e ele perguntou ao Senhor Jesus: o que queres que eu faça? Irmãos, que transformação! O que eu falei para você há pouco?
Que transformação! Quando Jesus entra, irmãos, a essência que Ele criou, o dom que Ele criou em você, vai ser avivado. Ele vai aflorar. Você vai mudar o rumo da sua vida. Se ainda não mudou o rumo da sua vida, você precisa ir, não lá em Damasco, é aqui, meus irmãos. Senhor Jesus, eu quero uma mudança dentro do meu coração. Eu quero ser este que o Senhor tem buscado na face da terra. E meus irmãos, nessa revelação, Jesus disse para ele assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E eu estava estudando sobre isso. Ele fala assim: recalcitrar é resistir, é insubordinar-se à palavra de Deus, é não aceitar a mudança, é não aceitar o crescimento, é não aceitar o encontro, é resistir às coisas que Deus vai trazer na sua vida e fazer de uma maneira grandiosa. Não precisa ser sendo um grande pregador, amado, mas se você ganhar uma alma, você fez uma grande obra. Uma alma. Imagine nós aqui, irmãos, estamos numas 70, 80 pessoas. Se nós ganharmos agora para o próximo culto mais uma alma, vai ter 140, 160 aqui louvando a Deus. Vai esquentar esse lugar. Não vai ser? Mas eu digo assim, não fale para ninguém. Jesus falava, ele curava, dizia: não conta para ninguém que eu estou curando, não conta para ninguém que eu estou salvando, não conta para ninguém que eu estou fazendo. Ele sabia que ninguém ia conseguir ficar de boca calada, porque era algo grande que eles estavam recebendo. É algo grande que você está recebendo nesta noite. Você está recebendo uma nova essência, o poder de Deus na sua vida, irmão. Sai daqui nesta noite cheio do poder de Deus, da graça, da unção, da coragem, com o espírito não mais de escravo, mas um espírito de fortaleza, de amor, de domínio próprio, para que as pessoas olhem para você, como já aconteceu. Eu quero receber uma oração, porque o meu coração está cheio de amargura, e quando recebe a palavra se alegra, sai saltitando. O alívio que o poder de Deus faz na vida de um ser humano é algo maravilhoso, porque Ele conhece a nossa essência, Ele conhece a nossa vida. E os aguilhões que Ele disse, Ele fala a respeito do boi, que era uma lança com ponta, que quando o boi não queria ir para o lugar que ele tinha que ir, ele ia furando ele. E Paulo estava ali. Ele disse: agora você não vai mais conseguir resistir, você vai ter que se entregar. E já em seguida ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Meus irmãos, veja como foi depois desse encontro. Saulo, irmãos, quando recebeu a oração, caiu as escamas dos seus olhos. E logo em seguida, sabe o que aconteceu, meu amado? Ele foi cheio do quê? Do Espírito Santo. E isso fez algo tremendo na vida dele, meu amado. Eu estava lendo sobre os passos de Paulo na vida dele. Eles fizeram um resumo. Paulo aceitou, teve esse encontro com Jesus aos 28 anos. Dos 28 aos 41, ele foi um crente fervoroso. Quando a gente aceita Jesus, né? Ser fervoroso, ser pai, oh glória, aleluia. Vamos para a vigília, vamos louvar a Deus, vamos fazer evangelismo, vamos fazer encontro, vamos fazer de tudo. Depois passa um tempo, você vai, tudo bem, vamos dar um desconto aqui, né? 41 anos, você já está ficando maduro, já não dá mais para sair correndo por aí.
E Paulo foi vivendo esse entendimento. Dos 41 aos 53, ele ainda andou. Ele foi um missionário itinerante, viajou por todas as terras, abrindo igrejas, ensinando a palavra, fazendo a obra, enfrentando problemas na igreja. Tem problemas na igreja? Tem, né, irmãos? Tem nós aqui. Tem problema, mas logo passa, né? Logo nós somos curados, somos transformados. E meus irmãos, dos 53 anos até os 62 anos, que foi o ano em que ele viveu, 62 anos, e ele morreu fazendo o quê? Prisioneiro. Mas ele estava parado? Não. Ele estava de lá, organizando a igreja, fazendo a obra de Deus, porque ele dizia assim: eu estou preso, mas o Evangelho não. Ele está livre para correr todos os lugares e todos os corações. Meus irmãos, e ele, eu até vou ler para você aqui. Talvez você pense assim: mas esse camarada aí, ele era um escolhido, não tinha problema. Não tinha. Se você quiser anotar ou quiser ler, 2 Coríntios capítulo 11 e o versículo 23, vou ter que ler rapidinho para nós encerrarmos aqui. Diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, e por aí segue. Mas sabe como que terminou, irmãos? Quando ele não morreu de uma mortezinha natural. Mas lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, o que eu estou falando aqui para você nesta noite não é algo só para um dia, mas é para que se cumpra isso até o último dia da sua vida. Aleluia. A essência está em você. O poder de Deus está sobre a sua vida. Só depende de eu e você aceitarmos e entregarmos isso na mão do Senhor Jesus e fazer a sua vontade. Eu quero orar com você, amado, antes de nós darmos prosseguimento.